Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Você está preparado? Se você perdeu o último culto, você perdeu um culto tremendo, porque Deus impartiu uma graça maravilhosa, uma unção fresca sobre casamentos. Falamos sobre casamentos e alguém diz: Pastor Prince, por que você não falou antes para que eu pudesse participar disso? Isso é algo que acontece nos seminários para casamentos e muitas pessoas avisam esses seminários sem pensar sobre as ramificações, mas para mim, seminário para casamento é para construir bons casamentos e fazê-los ainda melhor, mas também é para quem está com problema, certo? Amém? Aqueles que estão passando por lutas no casamento e sabemos que somente Cristo pode ser a terceira pessoa em qualquer casamento. E ele faz o casamento funcionar. Muitas vezes, um cônjuge, seja o marido ou a mulher, que é aquele que não quer fazer alguma coisa sobre o casamento dele, são aqueles que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus para mudar isso. Não é? Então, se avisarmos isso, eles vão ser aqueles que não virão, porque eles acham que a esposa vai usar aquilo contra a sua própria pessoa. Então vão inventar algo para não participar. Então eu peguei todos de surpresa. Eu não aviso sobre os ensinamentos, sobre casamento e essas coisas. O que Deus tem falado comigo, eu só pego um culto e eu prego aquilo. E aquelas pessoas estão lá. Para mim isso é sabedoria de Deus. Então se você perguntar por que não fazemos seminários para casamentos, é por esta razão. Tudo bem se alguns lugares fazem seminários para casamento e tudo mais, eu acho melhor pegar de surpresa essas pessoas. Então naquele culto, naquela quarta, peguei todos de surpresa. Até mesmo os solteiros. Eles foram abençoados. Aleluia, glória a Deus, foi muito bom. No final, todas as solteiras falaram amém. Glória a Deus. E nós falamos sobre coisas como, sabe, aquele assunto, será que Deus tem aquela pessoa perfeita? Mostramos nas Escrituras a resposta de Deus. Amém a esta pergunta. Se você quer saber mais, procure essa mensagem. Glória a Deus. Toda vez que viemos à casa de Deus, ficamos mais fortes, mais saudáveis. Amém? Também nós descansamos mais. Eu quero falar algo para você hoje. É melhor diminuir antes que seja tarde. Tem pessoas que eu acho que o Senhor está falando comigo. Essa palavra não é somente para este culto, mas também é para todos os outros cultos do dia de hoje. Tem pessoas vindo hoje que você está com o coração acelerado e não é porque você tem problemas de coração. Você tem que ir mais devagar. Sabe, tudo na sua vida está se movendo de uma maneira muito rápida. Está mais ou menos na velocidade de um leopardo. Sabe, Deus quer que você se mova na velocidade de um camelo. Amém? Tudo está indo muito rápido. Agora estão até ensinando a ler um livro sem ler o livro. Hã? Fazem um resumo do livro para você? Não é? E para mim essas coisas estão nos roubando daquela chance de nos assentarmos, contemplarmos, meditarmos, amém, e desfrutarmos de um livro. Você já desfrutou de um livro? Faz a sua mente se acalmar, porque você pode ir para a cama, sabe? E o seu corpo até que está muito cansado, mas a sua mente está se movendo rapidamente. A sua mente não consegue desligar. Sabe o que acontece com um carro se você não desligar por semanas? Se deixar o carro funcionando? Você acha que está descansando porque como o carro que está parado, mas o motor está ligado, vai quebrar. Muitas pessoas, de repente, com 40 anos, 50 anos, acabam morrendo. E aparentemente os médicos dizem que não há nenhuma razão conhecida, não é nenhuma doença, mas a pessoa morre. Sabe o que é isso? Estresse. Estresse. Está ouvindo, igreja? Eu estava lendo, não era um site cristão, mas estava lendo sobre um certo homem que cuidava de papagaios e era um expert de pássaros, cuidava de pássaros. E eu estava lendo sobre as penas. Quando os pássaros chegam a certa idade, eles tiram aquelas penas que já estão velhas para novas crescerem. Isso é renovar a mocidade. Amém? E uma coisa interessante que esse homem falou, esse expert, certo? Ele não é um crente, ele somente é alguém que estuda pássaros. Ele disse que durante aquela época eles precisam se hidratar. Precisam de mais água.
certo? Porque estão mudando de penas, e se você cuida de um pássaro que está trocando penas, estão parecendo feios, certo? Ajuda-os com água, você tem que jogar um pouco de água morna sobre a pena deles. E eu vi isso e pensei sobre quando Deus nos promete renovar a mocidade como a das águias, e durante esse tempo de renovo, Deus quer que você tenha mais água. Você está recebendo a palavra de Deus? Receba mais. Certo? Você está passando por uma época de muitos desafios e tudo mais, certo? Escute mais a palavra. Amém. Água abundante. E eu escrevi esses fatos porque eu fiquei muito pensativo sobre essas coisas que aprendi, porque ele falou de outras coisas também, sobre trocar de penas. Mas voltando aqui, diminua o ritmo. Faça isso antes que seja tarde. Tem pessoas que estão morrendo por isso. Muitos. Até mesmo aqui. De fato, se você ver as estatísticas, você vai ficar surpreso. E não é sempre porque as pessoas estão enfermas, algo assim, mas acho que às vezes tem uma enfermidade sim, mas muito disso vem pelo fato de que as pessoas estão estressadas e estão debaixo de muita pressão. Se eu esticar um elástico por muito tempo, sabe o que acontece? Não vai ter mais aquela pressão. Quando você solta, vai perder aquela tensão. Então, por que Deus nos deu noites? Para dormir. Não para ficar jogando, nem para ficar assistindo novelas. Seja qual for o tipo de novela, você precisa ter cuidado, ok? Olha, se quiser assistir, pode assistir. Mas a noite foi feita para dormir. Porque Ele nos deu o domingo para descansar. Deus fez o seu corpo. Certo? A Bíblia diz que até Deus descansou. Amém? Ele não descansou porque estava cansado. Descansou porque tinha concluído a obra. É um dia de celebração. Amém? Precisamos dele. Até mesmo se você perguntar ao médico, ele vai dizer que o seu coração não bate regularmente, porque até mesmo o seu coração aprendeu a descansar entre trabalhos. Amém? E descobriram que uma vez a cada 7 dias, o seu coração descansa. Em um dia daqueles 7. Isso não é interessante? Glória ao nome de Jesus. Deus planejou assim para nos movermos constantemente no ritmo da graça. Amém? Então respire fundo e descanse. Sorria para alguém e diga, sem estresse. Olhe para outra pessoa e diga com um sorriso, descansa no Senhor, ok? Não fique preocupado. Ok? Descansa nele. Ok? Olha para a pessoa na frente e diga, relaxa. Ok? Vamos lá? Relaxa. Ok, sabe qual é a palavra do hebraico para curar? Quando você relaxa, você é curado. Se você crê que Deus cura e você acha que está demorando, e muitas vezes é porque você está cansado, estressado, ansioso. A palavra hebraica para curar, rafá, certo? É escrito com as letras Resh, Pei e Aleph. Olha, a raiz etimológica desta palavra é Resh, Pei, Rei. Aí se torna Rafa. E Rafa com Aleph é cura. A etimologia é Rafa, que é na verdade relaxar. Então relaxar é a palavra raiz para a palavra cura em hebraico. Amém. A palavra meditar é de onde vem a palavra medicina. É a palavra raiz dela. Amém. Tem cura quando meditamos. Não é simplesmente esvaziar a sua mente. Amém. Não é difícil para alguns. Mas encher a sua mente com a palavra de Deus e focar na palavra de Deus será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, meditando na palavra. Suas folhas jamais cairão. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Vou falar algo que é muito simples para você até meditar em casa, porque isso é algo que eu e minha esposa temos falado sobre isso e durante as últimas semanas temos falado muito sobre isso. Parece que existe agora uma nova geração que não tem sido exposta a entender como esta palavra que é essencial para entender como o céu funciona. Muitos não entendem, muitas vezes estão procurando por algumas coisas que dão resultados, mas não sabem como funciona. Só pela fé. E esta nova geração não está se importando com o que eles falam. Muitos escrevem coisas, colocam na internet, falam coisas, sem pensar direito no poder das palavras. Quais são os planos de Deus? Por que Deus te fez? Mas hoje tudo vai mudar. Eu disse há alguns dias
recentemente que, sob a nova aliança, mesmo sendo muito devoto, mesmo sendo muito obediente, você não é abençoado sob a nova aliança, certo? Porque na nova aliança é tudo sobre crer. Amém? Portanto, a falta de bênçãos na vida de um crente muitas vezes é sintoma de quê? Não falta de devoção, mas falta de fé. Descrença. Muitas vezes, em alguma área da nossa vida, não estamos crendo. Estamos operando por vista. Somos guiados pelos sentidos. Você está ouvindo isso? 2 Coríntios 4,13, temos usado isso e o Espírito Santo não quer que eu saia deste texto, e eu creio que a sua vida vai ser transformada. Amém? 2 Coríntios 4. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Amém? Nós cremos também, por isso também falamos. Olha, isso é muito simples. A fé é algo muito simples. Você crê de coração e depois confessa com a boca. Diga isso. Eu creio, eu falo. Diga eu creio, eu falo. Olha, alguns crentes creem. Creem que coisas boas que Deus falou sobre eles vai acontecer. Creem que Deus vai dar longevidade. Creem que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Creem que Deus tem prometido uma linda família. A Bíblia diz que a sua esposa será uma videira frutífera, seus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Eles creem nisso, mas não confessam. Não confessam. O que eles fazem é reclamar, sempre murmurando, e dizem que creem naquilo, mas eu concordo que tem um aspecto mental sobre isso. Mas a fé não funciona na vida deles. Eles acham que têm fé porque eles creem na palavra. Mas a Bíblia não diz que o espírito de fé é eu creio e creio. Por isso também cremos e cremos. Não, eu creio e por isso eu confesso. Jesus falou essas palavras, que um bom homem do tesouro do seu coração tira dali boas coisas na sua vida. Antes de ver coisas boas na sua vida, tem que estar no seu coração. Se não estiver no seu coração, você não vai ver do lado de fora. Amém? Se você estiver doente e os médicos então falaram algo muito ruim, e então o resultado daquele exame, daquele raio-x ou ressonância magnética, seja o que for, está na sua mente em vez da palavra de Deus. Que pelas feridas de Jesus você foi curado e você não se vê curado. Quando você lê o Salmo 91, você não vê aquilo dentro de você, você tem que ver que a palavra de Deus transcende toda outra palavra. Amém. Deus não pode mentir. Não que ele não quer mentir, ele não pode mentir. Tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Está no Novo Testamento, Deus não pode mentir. Ele é incapaz de mentir. Então, você pode confiar na sua palavra. Então, uma coisa é você crer e a outra coisa é você falar. E temos crentes que falam o tempo todo. Eles dizem muitas coisas, como por exemplo, que são abençoados, mas não creem de coração. Amém? E se este é o seu problema, sabe o que fazer? Vou te contar um segredo. Por muitos anos, Deus já tinha prometido para Abraão que ele daria para Abraão um filho com a sua esposa, Sara. Ok? E, durante 25 anos, Deus, então, prometeu para Abraão que ele teria um filho. Certo? Pense nisso. Se passaram mais do que 20 anos e não viram um filho, e Deus prometeu, por tua semente serão benditas todas as nações da terra, então ele teria uma semente. Ok? E nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, uma noite, Deus tirou Abraão da sua tenda e disse a Abraão, olha as estrelas. Vê se você pode contá-las, diz algumas versões. No hebraico, vê se você pode safer elas. Safer não é somente, talvez, contar, como muitas versões dizem, se você pode numerá-las, mas safer é também contar de novo. Contar de novo é contar a história. Narrar uma história. Então, tempos atrás, de acordo com a história, os nossos pais de Adão, eles falavam por boca. Eles conversavam com os seus filhos e as suas filhas a razão das estrelas. Olha, isso não é astrologia. Mas temos que conhecer a história das estrelas. Porque existem 12 constelações correspondendo às 12 tribos de Israel. Deus trabalha com 12 meses. Amém. Deus usa o 12 é número do governo. 12 discípulos que Jesus escolheu, 12 tribos de Israel. Então, 12 constelações, e as constelações começam com virgem, a virgem com um bebê. Tudo isso foi corrompido durante anos
Mas originalmente era para contar os evangelhos, falar da história do evangelho. E quando você vê, forma um círculo e sabemos que começa com virgem e termina com leão. Leão é o quem? O leão da tribo de Judá. O Novo Testamento começa com uma mulher com uma criança. Certo? Jesus nasceu de uma virgem. O Novo Testamento começa assim. Como termina o Novo Testamento? Jesus não é mais um bebê, mas é o leão da tribo de Judá. Viu isso? Então a história do evangelho está ali. Todos eles, peixes, touro, falam da história maravilhosa de Jesus. Fala até de um guerreiro. Você vê isso nas estrelas, pisando na serpente. Qual é a primeira promessa? A primeira profecia, a primeira promessa que Deus fez no jardim foi de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, que matou o dragão. Aleluia, ele veio. Amém? E aquele império, o império das trevas, foi então derrotado. Amém? Ele foi aniquilado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda continua por aí enganando. E o seu método é colocar você na dimensão de sentimentos, na dimensão de sensações, na dimensão das experiências, em vez da fé. Porque se ele te manter na dimensão da sensação e aparências, e também de sentimentos, ele vai te derrotar. Então pare de ser um crente guiado pelos sentimentos. Nós vivemos por fé e não por vista. E olha isso. Uma noite Abraão foi levado por Deus para fora para contar as estrelas, contar a história das estrelas. E então, posso dizer que Abraão entendeu e no final ele estava chorando e Deus falou para ele. Depois dele ter visto a história das constelações e uma história mostra Jesus na cruz. Por isso tem o Cruzeiro do Sul, bem alto no céu. Sabia que tem uma cruz no céu? Quando os marinheiros ficavam perdidos no mar muitos anos atrás, eles não tinham os instrumentos, os equipamentos modernos. Eles olhavam para o céu à noite. E o Cruzeiro do Sul os levava para casa. Sabendo onde está o sul, é fácil encontrar o norte. Você pode descobrir então a direção para a sua residência. Quando você está no oceano, não dá para dizer onde é norte, sul, leste, oeste, mas o Cruzeiro do Sul indicava. A cruz indica o caminho. Posso ouvir um amém? Deus planejou isso. Ele viu isso e chorou, e Deus disse então para Abraão, Abraão, a sua descendência prometida será assim. Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão. Amém? Assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu no mesmo evangelho que nós hoje cremos. Não é outro evangelho. Você está entendendo? Mas olha isso. Ainda não tinha filho. Certo? E Abraão, então, falou para Deus, sabe, Senhor, tu não me deste nenhum herdeiro. O que nasceu na minha casa é o meu herdeiro. Deus falou para ele, não, certo? E mostrou para ele a história, mas ainda não tinha manifestação. Olha isso. Algo aconteceu. Quando Abraão olhou para as estrelas, e Deus então prometeu para ele, sua descendência será como as estrelas. Olha bem, a primeira parte foi sobre qualidade. A história da descendência. O nosso Senhor Jesus. Agora a quantidade. Quantos filhos ele teria? As estrelas mudam a história e começaram a falar, Pai Abraão, aba, muitas estrelas, certo? Se você for lá, naquela região onde Abraão estava no Oriente Médio, perto do Mar Morto, se você olhar, as estrelas são tão numerosas porque não tem nenhuma luz por perto. As estrelas são tão numerosas, não dá para contar. Até hoje, com os equipamentos modernos, nós não conseguimos contar o número de estrelas. E a Bíblia diz, no mesmo lugar onde diz que Deus cura os quebrantados, nos Salmos, ele conta o número das estrelas. Deus conta o número das estrelas e conta o número de cabelos na sua cabeça, e ele cura o contrito de coração. Imagina, isso tudo está em um verso. O que conta as estrelas cura o coração. Ele não fica longe de você porque ele é poderoso, mas ele te ama muito mais do que qualquer outra pessoa. Amigo, você acha que ninguém sabe daquilo que você está passando e você pode estar passando por situação vergonhosa agora? É algo muito constrangedor, mas Deus sabe. Mas melhor ainda, ele tem a solução. Ele pode te levar a um lugar de vitória. Ele pode te levar ao lugar de abundância. Ele é o seu bom pastor e quando ele é o seu bom pastor, você nunca vai ter falta de nada. Ele te faz deitar em pastos verdejantes. Amém. Abundância em todo lugar. Obrigado, Jesus. Amém. Adore, igreja. Então, mas olha isso. Deus mudou o quê?
Quando ele ouviu as estrelas chamando por ele, Pai Abraão, Pai Abraão, o que aconteceu com ele? Seu coração se encheu de crianças, ele não tinha nenhum filho, ele não tinha nenhum. Mas o seu coração se encheu e ele olhou, oh, Pai Abraão, Sara, Sara, vamos ter muitas crianças, vamos ter muitos filhos. Ele viu isso e o seu coração então foi transformado. Olha bem isso. Deus não mudou o nome dele sem transformar seu coração. Porque você tem que crer antes de falar. Então Deus encheu o seu coração de crianças. E olha bem, tudo aquilo que você hoje está pedindo para Deus, você está pedindo por bênção nos seus negócios? Você está pedindo para que Deus abençoe a sua família com mais harmonia, melhor do que é hoje? Você nem gosta de ir para casa porque tem muita discussão. Sabe de algo? A fé pode mudar isso. Se fizer da maneira de Deus. Deus mudou o seu coração antes de mudar o seu nome. Porque em Gênesis 17, depois das estrelas, ele estava meditando nas estrelas e antes disso, por 20 anos, ele ficou meditando naquele fato. Seu coração ficou cheio de fé de que ele seria pai. Então Deus muda o seu nome. Agora o seu nome vai ser outro. Sabe quando Deus fez isso? Gênesis 17, que é depois de muitos anos depois das estrelas. Deus transformou seu coração e ele meditou naquilo, meditou na palavra, meditou nas promessas de Deus. Em que você está meditando? No diagnóstico médico? Em que você está meditando? Nas coisas que o seu chefe falou para você? Ou naquelas coisas que os críticos ou seus oponentes falaram de você? Amém? Você fica então preocupado e meditando nessas coisas? Você está ouvindo aquilo que o mundo está dizendo? Em quem você está acreditando? Quem creu na nossa pregação? Nós vamos crer naquilo que Deus fala. Posso ouvir um amém? Então, Deus mudou seu coração. E então, em Gênesis 17, um ano antes de Isaac nascer. Pense nisso. Um ano antes de Isaac nascer, Deus mudou sua fala. E Deus falou agora, seu coração está cheio de fé. Então, mude o que você está falando de si mesmo. Não se chame mais Abrão, mas se chame Abraão, que quer dizer pai de muitos. E Sarai será transformada para Sara, que quer dizer uma rainha, uma princesa, mãe de multidões. Agora, preste atenção neste fato. Abraão tinha 99 anos quando Deus falou isso, e Sara tinha 89 anos. E quando isso mudou e começaram a chamar um ao outro pai de muitos, dá para imaginar, agora mesmo, se eu falar para vocês, você fala um para o outro, sabe? Algo que você ainda não está vendo na vida do seu irmão, de forma natural pela vista, você não vê a aparência daquilo, você não vê no exterior, ainda você vê aquele caroço, você vê aquilo que o diagnóstico falou. Você pode rir e falar, isso aí é somente uma invenção, algo assim, mas é o contrário, porque o caminho de Deus é eterno. O que você está vendo é temporário, se você vê, não vai durar. Mas para você, se eu posso ver, então é real, vai durar para sempre. Não, amigo, até os dólares que você tem na conta, é tudo temporário. Tudo, na verdade, está mudando enquanto o tempo passa. Sabe? Se você vê, vai mudar. Mas, Pastor Prince, eu vejo o seu corpo não é para sempre? Não fomos salvos com a salvação eterna? Não, esta carne, este corpo, não vai subir para o céu. Glória a Deus, porque eu posso celebrar os aniversários. Mas quando Jesus voltar outra vez, todos nós, até os que morreram e os que estamos vivos, todos vamos ser transformados.